Olá pessoal, tudo bem? No Passando por Aqui de hoje, eu quero aproveitar o momento atual em que estamos enfrentando um caos com relação à saúde ameaçada da população mundial, com a epidemia ou a pandemia do coronavírus. Estamos no isolamento social e eu quero aproveitar os meus dias para me fazer reflexões a respeito da vida, e essa é uma sugestão para você. E ontem à tarde eu recebi uma ligação de uma amiga que está num estado bastante distante daqui, e ela, no diálogo que a gente estabeleceu, veio ao meu coração um texto, e foi o texto que citei para ela, e a partir de onde esse texto tomou conta do meu coração. Esse texto é um texto bíblico que encontra-se registrado no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 11, a partir do versículo 5, que narra exatamente o momento em que um dos discípulos de Jesus pede para que ele os ensine a orar. E ele então ensina a oração, conhecida mundialmente como a oração do Pai Nosso. E ele complementa dizendo e fala, contando uma parábola, conhecida como a parábola do amigo inoportuno. E ele fala nesse texto que um homem vinha de caminho durante a sua caminhada e chega na casa de um amigo exatamente à meia-noite, uma hora muito escura, e procurando esse amigo porque ele estava faminto, cansado. E ele procura esse amigo para que esse amigo ofereça a ele alguma coisa. E o amigo também, desprovido desse recurso, fica muito preocupado, e o texto mostra que esse amigo vai em busca de um terceiro amigo e bate na porta desse amigo. O horário era meia-noite, e a resposta desse amigo foi: amigo, eu não posso levantar, eu estou com meus filhos deitados e não vou me levantar para te dar. E Jesus então aplica a aplicação da parábola dizendo que talvez não pelo fato de ser amigo, pela amizade, mas esse terceiro amigo, por conta da importunação, levantará e dará tudo o que é mister, tudo o que é necessário. E aí eu fiquei refletindo nesse texto, e eu gostaria de partilhar com vocês a seguinte reflexão. Primeiro, a estrada da vida, muitas das vezes, ela nos rouba, nos tira algumas coisas, nos tira a força, nos tira a esperança, nos tira as possibilidades. A estrada da vida, ela é tão difícil muitas das vezes trafegar por ela, que ela nos rouba algumas coisas e deixa a gente desprovido delas. O texto mostra claramente isso. Esse amigo caminhou o dia todo e chega à casa do segundo amigo com necessidades, porque ao longo da estrada tudo que era necessário foi consumido. E o texto mostra que esse amigo chega então necessitado à casa do segundo amigo. E assim acontece na nossa vida. Às vezes, quando a gente caminha nessa estrada, muitas das vezes tão difícil, a gente perde algumas coisas na estrada. O nosso caminho é tão difícil que às vezes nos rouba algumas coisas. E o que fazer nisso? E o que fazer nesse momento? Muitas das vezes a solidariedade. A gente busca no outro, porque somos seres sociais, ajuda. E quantas vezes nós buscamos ajuda nos outros e essa ajuda não vem? Talvez não por maldade, algumas vezes sim, as pessoas não gostam muito de ser solidárias, vivemos um mundo individualista. As pessoas cuidam de si mesmas, apenas preocupadas com a sua própria vida, e contrariando um princípio muito bonito, que é o princípio da solidariedade, de amar ao próximo como si mesmo. Enfim, vivemos um mundo totalmente individualista e que às vezes essa ajuda não vem, mas ainda assim existem pessoas que não ajudam o outro por impossibilidade. São circunstâncias que fogem também da condição do outro. A parábola deixa isso muito bem claro, quando o texto diz que esse amigo foi, abriu a porta da sua casa, viu a necessidade daquele amigo, mas infelizmente não pôde ajudar porque ele também não tinha. E quantas vezes nós procuramos pessoas que não têm condições de nos ajudar, que está limitado,
que está também desprovido de recursos para ajudar. Quantas vezes nós procuramos alguém, e esse recurso que eu digo não é apenas, às vezes, algo material, uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, de encorajamento, e isso nos falta. Por vezes isso nos acontece, porque a pessoa que procuramos também não tem condições de nos dar naquele momento aquilo que precisamos, aquilo que nos é mister. O texto diz então que este homem, o segundo amigo, o amigo que foi procurado pelo outro amigo, ele se levanta da sua casa e vai em busca de um terceiro amigo. Esse terceiro amigo estava deitado já com seus filhos. E o texto diz que esse amigo responde de longe, dizendo: eu não posso levantar porque já estou deitado e não posso sair dessa condição para poder atender você. A aplicação da parábola fica bem claro que a insistência do segundo amigo para com o terceiro amigo foi tamanha que este homem se levanta e diz o texto que dá a esse amigo tudo o que ele precisava. E o pedido dele era 3 pães. 3 pães. Pães tem uma simbologia muito interessante na Bíblia Sagrada. Pães fala de provisão, de necessidades, de suprimento das necessidades. Tanto é que Jesus ele disse assim: eu sou o pão da vida, quem comer de mim nunca mais terá fome. Pão fala de suprimentos. E 3 é o número da perfeição, um dos números que fala da plenitude. Algumas pessoas atribuem o número 7, mas o número 3 fala da completude, da plenitude. O texto mostra que 3 representa as 3 necessidades humanas. Paulo vai escrever em 1 Tessalonicenses capítulo 5, de número 23, versículo 23, ele vai dizer o seguinte, que nós devemos preservar plenamente corpo, alma e espírito para a vinda do Senhor. Há no homem uma necessidade ampla, não somente física, mas uma necessidade também emocional e espiritual. E o texto de Paulo corrobora com essa ideia. O pedido daquele homem é falando dessas necessidades humanas, que são espirituais, emocionais e também físicas. O texto diz então que o pedido daquele homem, por conta da sua importunação, foi atendido. E aí a aplicação é exatamente essa. Quando nós, no momento difícil, porque meia-noite é a hora mais escura, meia-noite é a hora mais escura, no momento mais difícil, nós procuramos o outro e o outro não tem condições de nos ajudar, nos resta entender que existe um terceiro personagem aí, esse amigo. E aqui entra a mensagem que eu quero transmitir. O amigo chamado Deus é capaz de tirar da sua despensa tudo o que é necessário para suprir sua necessidade. E isso pode acontecer através da nossa insistência, da nossa busca constante. Nós entendemos que o endereço certo, que muitas das vezes a gente deixa por último para buscar, é o endereço da pessoa divina. Quando nós recorremos a Deus nos momentos mais escuros da nossa vida. Essa passagem bíblica, ela se encaixa perfeitamente nesse atual momento. É um momento caótico, negro, em que todos os homens estão angustiados, preocupados, necessidades emocionais, necessidades físicas, necessidades espirituais, que muitas das vezes não pode ser preenchida no outro. É um momento de vivermos um isolamento social, um distanciamento das relações, essas relações físicas, mas as relações espirituais podem acontecer. E é nesse momento que nós temos que aproximar-se da porta daquele que pode nos oferecer tudo o que precisamos. Então fica aqui uma mensagem ao seu coração, neste momento negro da sua vida, que a estrada que estamos enfrentando, os desafios dessa longa estrada, tem nos roubado muita coisa, tem nos tirado a esperança, tem nos tirado a força, tem nos abatido de tal maneira que muitas das vezes nos sentimos frustrados diante de tamanha dificuldade. Às vezes o outro, o amigo, não pode nos ajudar, mas o importante é entendermos que existe um terceiro personagem que pode suprir as nossas necessidades nesse momento. E é a ele que eu convoco você para a gente buscar neste momento de isolamento, de dobrar os nossos joelhos, de invocar a presença daquele que tudo pode, trazendo sobre nós
aliviando as nossas ansiedades, tirando de nós as nossas angústias, nos fortalecendo, nos enchendo de esperança e acreditando que por pior que sejam os nossos adversários, por pior que seja a nossa adversidade, Ele é o Deus que tem cuidado de nós, conforme diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo número 7, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque é Ele quem cuida de nós. Neste domingo em que estamos vivendo este momento tão difícil, esta palavra possa entrar ao seu lar, ao seu coração, à sua vida, impactar de tal maneira, te trazendo esperança e dando a você consciência de que Deus é poderoso para consolar o seu coração. Eu sei que você está preocupado com os idosos que faz parte da sua família. Eu sei que você está preocupado com os seus filhos, de estar vivendo nesse momento atual em que a humanidade enfrenta muitos desafios, economicamente, na área da saúde, na área da política, enfim, na área do trabalho, do desemprego, das provisões. É um momento muito difícil que a humanidade enfrenta, mas há um Deus que ama o humano de tal maneira que promete estar cuidando dele, suprindo ele em todas as necessidades. O que precisamos fazer é que quando as coisas ela foge do controle, foge dos limites humanos, existe um Deus todo-poderoso que é capaz de nos acolher, de cuidar da gente. E é isso. Eu falo isso com muita propriedade. Deus é o Deus que cuida de você, que cuida da sua família, da sua casa, de tudo que é seu. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelos seus conselhos. Paulo disse isso. Na tribulação, na angústia, nas dificuldades, nós entendemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A palavra de Deus nos encoraja, a palavra de Deus nos coloca para cima, a palavra de Deus impacta o nosso coração, porque Hebreus vai dizer que ela é mais penetrante que espada alguma de dois gumes e penetra até a divisão da alma e espírito, junto às medulas, discernindo pensamentos e intenções do coração. Deus, o Deus fiel, enche-nos de encorajamento para que a gente possa partilhar com o outro, porque a Bíblia Sagrada diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. A incredulidade também vem pelo ouvir. Mas nesta manhã, neste momento, neste domingo, eu gostaria que você entendesse perfeitamente que Deus está te encorajando a acreditar. Porque com se adotarmos as medidas que estão sendo orientadas pelo Ministério da Saúde, pelos profissionais da saúde, se adotarmos essas medidas e se nos apegarmos a Deus, usarmos a nossa fé, acreditando e nos enchendo de esperança, nós enfrentaremos esta tempestade e conseguiremos chegar ao lugar em que Deus tem preparado para cada um de nós. Que Deus abençoe, te dê um ótimo domingo, uma semana abençoada. Reflita sobre isso e esteja insistindo na porta do amigo chamado Deus, porque Ele tem provisão para a sua vida.